Oi! Estamos começando aqui mais um vlog neste canal e esse vlog aqui vai ser exclusivo de leitura. Tudo que eu li durante as 2 semanas da MLI, da Maratona Literária de Inverno, do Vitor, do Geek Freak, não saiu, quase não saiu, do Vitor, do Geek Freak, aí você fica aí a dúvida, será que eu segui a TBR ou eu saí da TBR? Acompanhe as cenas dos próximos capítulos. Então, eu sou Ana Luísa Temponi, bem-vindos a este vlog e segue aí tudo que eu achei das minhas leituras. Aí, esse vlog aqui de leitura vai ficar com aquela vibe de dia tal, acordei, fiz tal coisa, igual de filme, sabe? Quando tem alguém enclausurado em algum lugar e a pessoa fica fazendo... Ah, tá bagunçado, tá, gente? É isso. Esse é o primeiro dia que eu tô gravando aqui o vlog de leitura da Maratona Literária de Inverno. Na verdade, começou ontem, eu tô gravando no domingo aqui. Era pra eu ter gravado ontem, mas eu me enrolei. Então, é o que temos pra hoje, gravar no domingo. E, assim, na verdade, no sábado, no primeiro dia da maratona, eu não consegui ler 3 páginas. Porque eu tive tanta coisa pra fazer, entendeu? Inclusive, tava terminando outro vídeo que já foi ao ar há muito tempo quando eu tô falando isso aqui. O que acontece? Mas, no esquenta da maratona, que foi, o quê? Sexta-feira, eu consegui ler pra caramba. E eu tô quase terminando esse livro aqui, O Entre Dentes, da Christine Arnott. Foi o primeiro que eu resolvi ler. Então, é o primeiro que eu vou falar pra vocês. Gente, esse livro fala sobre uma família disfuncional. É uma família que já teve muitos sonhos, mas se desestruturou. São 2 mães e um garotinho. No início ele é um garotinho, depois ele é um adolescente, né? São 2 mães e elas têm muita pressão social de ser um casal perfeito, porque elas são 2 mulheres e tal, sendo que são só 2 pessoas humanas ali, humanas da melhor e da pior forma possível, tentando lidar com os desafios da vida, aqui no caso da maternidade e tal. E no início eu tava pensando, nossa, essas pessoas são pessoas horríveis, não sei o quê. É por isso que esse garotinho age assim, porque a mãe é horrível e tal. E aí eu me despido dos meus julgamentos, no sentido de, tá, por que ela age assim? E aí você vai aprofundando no meio do livro. Mas assim, eu já falo, se você é do tipo que gosta de personagem que é moralmente perfeito, esse não é um livro pra você, tá? Esse é um livro muito cru, com muita coisa, com maternidade, com a vida conjugal e tal. É muito interessante. E ele tem uma linguagem bem assim... Não chega a ser... É uma linguagem tão cru quanto os assuntos são tratados assim. Aqui, ele é bem explícito. Não no sentido de cena de sexo, não. As cenas de sexo, assim, são bem curtinhas. É tipo uma frase. Não é a questão do livro aqui. Mas ele tem uma linguagem que é mais assim, tipo... Sabe, parece um tapão na sua cara? É isso, entendeu? Então, ele não é um livro soft, ele lida com muitas questões psicológicas e principalmente o quanto você afeta o outro quando você tem um laço familiar, sabe? O quanto as ações do seu filho refletem muito as suas ações e vice-versa. É muito interessante, é um retrato bem cru mesmo da questão também do passar do tempo. A personagem aqui vai passando o tempo, ela já não se sente mais tão desejada por outras mulheres aqui no caso, né? Fala sobre isso, sobre a questão de ser mulher e ser mãe, e ser mulher e ser mãe. Fala um monte de coisa desse tipo aqui e é muito interessante. Falta pouco pra eu terminar. Outra coisa que eu achei interessante aqui também é que a gente, nos finais de capítulo, a gente sempre tem a visão externa, porque a gente tem a visão muito grande da Sammy, né? Sammy, que é a protagonista. Então, o ponto de vista, apesar de ser um livro em terceira pessoa, ele é muito contaminado pelo ponto de vista da personagem principal. Então, no final de cada capítulo, tem a visão curta, né? Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Tem a visão curta de uma pessoa que cruzou o caminho desses personagens no capítulo, né? Aí você já não tem mais a visão contaminada da Sammy, você tem a visão da pessoa que cruzou o caminho desses personagens, né? E aí aqui fica assim, aqui, ó, por exemplo, uma página e meia... Não, aqui. Aqui é só uma página com a visão de uma personagem. E às vezes a Sammy tem um pré-julgamento contra essa pessoa, achando que a pessoa achou isso dela, quando a pessoa achou outra coisa completamente diferente. E eu acho muito interessante porque lida justamente com isso. Às vezes a gente presume que o outro tá pensando
E às vezes o outro tá pensando outra coisa completamente diferente que a gente nem imagina. Às vezes é algo pior, às vezes é algo melhor. E também lida com o fato de que, mano, se eu for pensar o que o outro tá achando de mim, o que o outro tá me julgando, eu não faço nada da minha vida. Então eu vou lá e faço, independente, ó, do que estão falando sobre mim. No sentido de, tipo, não de fazendo. Não que eu esteja fazendo uma coisa horrenda, mas assim, se a gente parar pra pensar que fulano vai estar julgando, se eu uso a minha franja assim, se eu falo bom dia do jeito tal, se a minha voz é assim, assim, assado, cara, eu não vou fazer nada da minha vida. Tá entendendo? Tem uma música de Rent, do musical Rent, que é cantada pela Maureen, que fala Take me, baby, or leave me. E é bem isso, entendeu? Esse é o que eu tenho pra dizer de Entre Dentes. Assim que eu terminar, eu comento com vocês. Atualização de vlog aqui neste canal cheiroso. Hoje é quinta-feira, já faz quase uma semana de maratona e eu ainda não atualizei, porque eu fiquei enrolada na semana. Mas eu consegui ler e é isso que importa. Então, o que acontece? Terminei esse aqui, Entre Dentes, da Kristen Arnett. Eu comecei odiando todo mundo, amando odiar todo mundo, falando, nossa, todo mundo tem um parafuso a menos aqui. Quando, na verdade, o livro começou a entrar em várias questões, assim, se eu ouvir um barulho que o vizinho tá fazendo obra. O livro começou a pegar umas questões, assim, sérias de transtornos psicológicos aqui, de uma forma até sutil, mas séria. E também falou um pouco sobre depressão, sobre aquela coisa da autoimagem, de você se sentir a pessoa mais sem autoestima do mundo. E não só na aparência, mas na questão também na vida, porque a autoestima não tá fixa só na aparência, né? Reflete na aparência, mas não necessariamente é só a aparência. Mas de você se sentir como uma completa inútil pros outros, quando na verdade as outras pessoas estão te enxergando de outra forma que você nem imagina. E, enfim, interessantíssimo. O final eu não gostei tanto assim, mas eu entendi, é completamente plausível o final. É um livro sobre pessoas que estão num processo conturbado da vida. Tem horas que é muito engraçado, sim, que igual o livro vende, mas eu achei ele mais sério do que engraçado, de verdade. Enfim, eu gostei muito. E aí eu também li Galateia, da Madeline Miller. Eu ganhei esse livro de páginas de Euterpe, eu não conhecia a Madeline Miller, eu tinha curiosidade. Eu achei interessante o jeito que ela enxerga um lance de mitologia que tem aqui, transforma isso para algo mais palatável, digo pros dias atuais e tal, não conhecia mesmo. Eu acho que esse conto bateu num lugar, pra mim, muito incômodo. Ele é bom, tá? Ele é muito bom. Ele faz umas analogias com relacionamentos abusivos e com esses caras que acham que são donos de uma mulher e também com esses caras que, tipo, tem uma coisa da pureza, né? Que só a mulher que ele cria na cabeça dele, no caso aqui na pedra, né? Que é a Galateia, que saiu a Galateia, que é a perfeita e as outras são todas impuras. Então é uma grande crítica que a autora pega e faz sobre essa história. Ela muda completamente o final do mito do Pigmalião, né? A história do Pigmalião, no caso. E eu achei fantástico o final que ela deu, mas ele bate num lugar muito incômodo, é impressionante, é muito interessante, bem rapidinho. Eu li, assim, uma meia horinha, foi até menos que isso, muito rapidinho, mas muito interessante. Eu comecei a ler O Gato que Amava Livros, eu comecei ontem e eu li quase 90 páginas só ontem, de tão bom que é esse livro aqui. Eu ainda vou esperar um pouquinho pra comentar com vocês no próximo take, provavelmente eu comento melhor como eu tô me sentindo, mas eu li uma boa parte e já deu pra perceber que vai ser um dos favoritos do ano, sem dúvida. Mas então, chegou mais uma atualização, mas eu tô aqui fazendo um cosplay de Eu, Robô no momento, porque arrumei um torcicolo aqui, então eu tô travada falando. É isso. O problema é que eu quero gesticular, e aí eu não consigo, porque tá travado. E aí se eu fizer um movimento mais forte, dói. Então vamos combinar que eu vou ficar aqui nessa posição, finge que eu sou cult. Terminei O Gato que Amava Livros agora na maratona. Aliás, eu achava que eu ia estar lendo mais na maratona, mas eu tô lendo um pouco de menos porque a vida. Aí eu terminei o Gato que Amava Livros, do Sosuke Natsugawa. Esse foi um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida, assim, fácil. Ele é bem curtinho, ele tem uma narrativa bem fácil de acompanhar, bem gostosa de acompanhar. Bem, assim, eu tenho uma impressão que algumas coisas são macias, entendeu? Então, essa é uma narrativa macia.
A história basicamente fala sobre um garotinho chamado Rintaro Natsuki e ele acabou de perder o avô. E o avô foi quem criou, basicamente. Ele já é órfão de pais. Ele foi criado pelo avô dentro de uma livraria. E ele virou um hikikomori. Eu acho que esse é o nome exato. Tem uma explicação melhor da tradutora aqui no final do livro, mas é basicamente uma pessoa que se torna reclusa por seja qual for a razão, mas é uma reclusão um pouco mais intensa do que a próprio nome reclusão traz. A tradutora desse livro vai te explicar muito melhor do que eu. E ele se torna essa pessoa reclusa. Ele já tinha essa tendência de ficar quietinho na dele, mas ele acaba se tornando essa pessoa depois que o avô falece para lidar com o próprio luto. Então a gente vai acompanhar alguns dias na vida do Rintaro, lidando com esse processo de luto e com o fato de ele cresceu dentro de uma livraria que tenta trazer o melhor de todos os livros ali. Eles têm um acervo imenso. É tipo um sebo mesmo, realmente com esse intuito de fazer literatura circular e tal. Então, é um livro para quem ama livros. O Rintaro deixa isso muito claro aqui na narrativa, porque ele é um guri que ama livros, assim, incondicionalmente, porque foi o que ele aprendeu com o avô dele. E é muito legal, assim, os ensinamentos que tem sobre isso aqui. Mas não só isso, né? E durante esse processo de luto dele, um gato meio que aparece para ele de uma forma ali misteriosa, um gatinho amarelo, e pede ajuda dele. Então tem aquele momento de estranhamento, tipo, pô, um gato que fala, um gato ali que tem uma personalidade curiosa. Quando ele aceita meio contra gosto, abre um portal na livraria e ele vai enfrentar 4 desafios. São chamados de 4 labirintos com a ajuda do gato que ele vai, né? E o gato pede ajuda a ele para resgatar livros aprisionados. E é uma grande referência ao Labirinto do Minotauro, do mito grego. E conforme ele vai passando por esses labirintos e tal, ele tem algum aprendizado e tem alguma coisa sobre autodescoberta e também o resgate de uma autoconfiança. É muito curioso porque umas pessoas aqui com uns comportamentos absurdos que você olha e fala, meu Deus, que tem nesse livro aqui que o Rintaro vai se deparar, é o comportamento de tanta gente que a gente vê por aí, principalmente quando se trata de livros. Então, eu acho que esse livro aqui e esse autor foram muito sábios em captar muita coisa que a gente vive atualmente, mas ele soube trabalhar também de forma muito bonita essa questão do processo de entender os seus sentimentos, o processo de você passar por uma situação traumática. E eu esqueci de comentar, ele tá pra se mudar com uma tia, ele vai morar com uma tia dele, e ele tá postergando essa mudança porque ele não consegue se libertar da livraria Natsuki, que é onde ele trabalha, e é o que ficou de herança do avô dele. Não só as memórias afetivas, mas também os livros ali, né? Então ele tá trabalhando isso com ele mesmo também, esse fato de se mudar. E durante essas aventuras do Rintaro nesses labirintos, junto com esse gato, ele vai aprendendo muita coisa sobre ele, né, como eu comentei, e vai aprendendo também a olhar pro entorno, e ele percebe que ele... sabe aquela coisa que você tá muito imerso numa questão e você esquece de olhar pro seu entorno e ver que tem pessoas que querem te ajudar e pessoas que te amam? Mais ou menos por aí. Mas eu vou parar de falar por aqui com receio de dar algum spoiler. Esse livro é muito bonito, muito sensível, muito gostoso de ler. Eu acho um baita do ensinamento para quem ama livros, no geral, e vale a pena cada página lida. É, sem dúvida, um dos melhores do ano também. Oi, vlog. Atenção. Eu falei que a maratona ia acabar pra mim na sexta, mas acontece que na sexta eu consegui ler um total de 0 páginas. Mentira, eu devo ter lido tipo uma frase. Mas eu compensei hoje, que é sábado, o dia oficial do término da maratona. Eu consegui finalizar um livro e o que acontece? Ficou pendente Witcher e ficou pendente a Polícia Secreta para Crimes Mágicos. Eu não consegui dar continuidade a ele. Eu falei, cara, não vou ler com pressa, depois eu leio, não tem problema. Eventualmente aí no ano eu vou estar lendo ele. E, em contrapartida, eu peguei este livro aqui, que se chama Wizard's Hall, da Jane Austen.
Esse é um livro da década de 90, eu acho que ele é de 90. Essa edição aqui é de 93, mas se eu não me engano ele é de 91, não tenho certeza. E aí, o que é que acontece? Esse livro aqui veio alguns anos antes da publicação de Harry Potter, né? E algumas pessoas disseram que tem muitas semelhanças com Harry Potter, né? E essa obra veio muito antes de Harry Potter, coisa de 7 anos antes. Eu vou conferir essa data. E é um livro bem curtinho. Essa edição aqui que eu tenho física tem 133 páginas. E esse livro aqui, caso você queira conferir também, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Quando eu comprei esse daqui, não estava disponível no Kindle Unlimited. É, assim, e o preço dele novo era 115 pra cima. E aí eu achei esse aqui no estante virtual. Quando eu achei, eu comprei logo, porque eu gosto de ler sobre escolas de magia, no geral, para além de Harry Potter, né? Eu gosto de ler o mesmo tema sob a perspectiva de vários autores. Então, Escola de Magia é um deles. E esse aqui eu fiquei muito curiosa quando eu vi. Então, quando eu peguei lá atrás, eu falei, pô, quero. Ele é um inglês muito facinho. Essa autora é estadunidense. Eu tinha a impressão de que ela era europeia, mas não, foi fonte e voz da minha cabeça. Mas ela é estadunidense e ela escreve pra criança mesmo. Fazia muito tempo que eu não lia um livro infantil. Foi gostosinho de ler pra caramba. Eu comecei ele na quinta e ontem eu li uma coisa ou outra e hoje eu terminei muito rápido. É uma história assim, como eu disse, é uma história bem infantil mesmo, bem infantil mesmo. É um garoto escolhido aos 11 anos de idade. Ele meio que sente um chamado que ele tem que ser um feiticeiro, ele tem que ser um mago. E ele conhece uma escola de magia perto de onde ele mora e é pra lá que ele vai tentar se inserir. Ele é aceito nessa escola de magia. E ali a gente vai conhecer esse mundinho dessa escola. É bem excêntrico. E aí ele vai ter 3 amigos ali junto com ele. Uma menina muito inteligente e um menino perspicaz, ruivo, muito sardento. E tem uma outra menina também junto que... que é uma menina assim com bastante astúcia, assim. É legal, é legal. E também uma outra similaridade que eu encontrei nas duas obras, mas parou por aí, foi a questão dos retratos que se movem. E foi isso que eu encontrei nas duas obras de similaridade. A história em si não tem nada a ver, não. Apesar de usar tropos de fantasia que muita gente já usou, a história em si não tem nada a ver, não. E é muito gostosinho de ler. Eu me senti muito bem lendo esse livro. Olha, essa capa é linda. E aí ele vai pra essa escola de magia. E ele vai aprendendo, ele tem muita dificuldade com magia. Ele tem, assim, praticamente... Ele realmente tem muita dificuldade com tudo que é mágica. E aqui a magia se dá muito pela... É quase... O encantamento é meio que um cântico, né? E tudo se dá pela vogal dominante. É muito interessante até. E para um livro desse estilo, ele tem um final muito surpreendente. É bem envolventezinho, os personagens são fofos, mas é aquilo, não tem muito... Se tá procurando um negócio muito profundo, com muitos acontecimentos, com explicação pra tudo, não leia, né? Ele é um livro bem voltado mesmo pro público infantil. E olha, agora que eu vi que eu pintei uma mão. Eu pintei a mão esquerda e não pintei a mão direita, né? Bacana. Eu fiquei com preguiça, daqui a pouco eu resolvo isso. Ele não é um tipo de livro que vai ter um grande aprofundamento, uma coisa assim. Ele vai ser mais assim, ele vai trabalhar com a superfície, por conta até do público que é o alvo. Entendeu? O vilão é um negócio meio assim, tipo... Tudo é meio nada a ver. Tem uma coisa meio Deus Ex Machina no final, mas tem uma explicação pra isso. Então... Não é nenhuma trama elaborada, mas eu achei muito fofo de ler e me deixou feliz. Talvez fosse algo que eu adoraria ler quando criança também, então vale a pena se você gosta do tópico sociedades mágicas, escolas de magia e afim. E sobre o inglês, não achei difícil, bem fácil, afinal é voltado para o público infantil, né? O vocabulário, às vezes, me pegava em palavras muito específicas,
nome de animal, nome de planta e tal. Isso aí me pegou um pouquinho em algumas horas, mas nada que um Google não resolva, né? Então, essa foi minha última leitura da maratona, porque ainda são 6 e alguma coisa da tarde, mas eu tenho outras coisas para fazer hoje e eu não vou poder continuar lendo. Porque em contrapartida eu tô dando uma olhadinha aqui em comparação também com Harry Potter. Eu tava lendo concomitantemente, mas eu acabei não terminando esse aqui. E eu só pego Harry Potter no sebo porque não faz o menor sentido eu comprar novo. Pra mim, tá? Tô falando no meu caso. Enfim, aí eu prefiro pegar no sebo porque é mais barato. Uma foi, por exemplo, do primeiro foi 20, esse aqui foi 25, sabe? E eles estão em condições muito boas. E só a lombada aqui tá coisadinha, às vezes tem um oxidadozinho, mas normal. Mas o miolo estando íntegro é o que importa. Enfim, essas foram as minhas leituras da maratona. Achei que fiquei séria nesse take. Aqui, vocês gostaram do vídeo? Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e deixa aquele like, por favor. E caso queira me seguir nas redes sociais, elas ficam na descrição. E é isso, eu achei que foi proveitoso e eu consegui voltar com o meu ritmo de leitura, coisa que eu tinha perdido muito. Em maio e junho foi muito difícil pra mim manter meu ritmo. E com a maratona me fez voltar a ter ritmo de leitura, me fez uhul, eu amo ler, sabe? Aquilo, faltou o quê? Faltaram os 2 livros que eu falei, que eu citei anteriormente, e eu não acabei de ler nem Periféricos, nem o Hobbit, e eu vou ler com calma aí em agosto. E eu volto pra contar pra vocês tudo aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!